Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Estava com saudade de vocês já, viu, gente? Não nos encontramos na quarta-feira passada, porque, segundo o nosso cronograma, era um dia de compensação, né? A gente já teve 5 encontros em agosto, já tinha tido 5 encontros em agosto, não, acho que em julho, né? Nem lembro direito, acho que foi agosto mesmo. E aí é uma compensação de carga horária. E deu certinho, né? Porque juntou com o feriado. Acho que vocês tiveram aí um tempo de descanso bom, tanto do CPLR quanto do colégio. Eu acredito que tenha sido imprensado para vocês. Quinta foi feriado e sexta, muito provavelmente, foi imprensado. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Davizinho, beleza? Massa. Sempre gosto de confirmar, porque às vezes já aconteceu, gente. Já aconteceram algumas vezes eu falar. Por isso que eu tenho essa preocupação. Toda vez que eu começo, tá todo mundo me vendo e me ouvindo. Porque imagina eu falar um monte e os alunos não tá vendo nem ouvindo nada. Bem, vou começar com os recados, né, de sempre, orientações importantíssimas. Esse início de aula é muito importante, porque eu vou falar sobre as atividades que vão para casa, tá? E hoje vocês vão levar umas coisinhas. Boa tarde, Sarinha. Boa tarde, meu amor. É, vou dar algumas orientações importantes do que vai para casa e do que vai acontecer um pouquinho na aula que vem, que tem a ver com o estudo que vocês vão fazer. Então, prestem atenção, tirem dúvidas. E se precisarem, depois assistam o comecinho da aula gravada, tá? Ou me perguntem pelo WhatsApp, né? Embora quase ninguém aqui tenha costume de falar comigo no WhatsApp, eu estou disponível lá também, tá? Então, falem comigo caso surja dúvida ou surja algum problema para que a gente possa resolver a tempo, beleza? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o Classroom de vocês. Vocês estão vendo, gente? Davizinho, tu pode me confirmar? Tá aparecendo o Classroom aí agora? Beleza. Tá. Vou liberar agora a agenda de vocês, tá? Que é a partir da agenda que eu vou falar sobre o que é importante para a aula que vem. Eu sempre opto, gente, por fazer isso no início da aula. Eu acho que eu já expliquei algumas vezes isso, porque hoje, por exemplo, tem um nono simulado, que nada mais é, como vocês sabem, que uma interpretação de texto, né? Que vocês estão acostumados. Prova como interpretação de texto, né? Vocês já sabem que a gente funciona assim aqui, né? E aí, se eu deixo para o final, muitas vezes eu não consigo, porque eu estou trabalhando um assunto, ou porque eu liberei uma atividade, aí fica muito ruim. Sempre bom logo no início, eu passo todos os recados e depois a gente mergulha nos assuntos novos e nas nossas propostas, tá? Bem, vai para casa hoje, gente, presta atenção. Vai para casa hoje a leitura do conto, Conto de Escola, de Machado de Assis, que está na pasta de redação, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou sair daqui, de onde estamos aqui da agenda, e vou lá para a pasta intitulada Oficina de Redação, na verdade. Eu vou até ajustar lá, tá? O nome da pasta é Oficina de Redação. Aqui, ó. Tem uma pasta intitulada Contos, que vocês devem estar vendo. Eu vou até ampliar, tá? Eu liberei já desde 30 de agosto essa pasta, faz um tempinho. E é só você abrir o link, né, a pasta. E o primeiro conto é o conto de escola de Machado de Assis. Esse aqui, ó. Conto de escola, página 7. Certo? Então, para casa, vocês vão ler esse conto, que é um conto curto, naturalmente, porque é um conto, não é um romance, não é um livro. Certo? Deixa eu voltar lá. E vou voltar na agenda. Vocês vão ler e o que eu aconselho é que vocês façam primeiro uma leitura prazerosa, né? Uma leitura como se vocês tivessem escolhido ler esse texto. É aquela primeira leitura que a gente chama. E depois vocês vão fazer uma leitura mais crítica, para entender de fato o que está trazendo ali da história, para entender quem são esses personagens, para entender se há um recado sendo passado ali naquele ponto, que pode haver ou não, não há essa necessidade, né? E aí depois vocês vão fazer uma resenha sobre esse conto, sobre essa leitura que vocês fizeram. Vocês já sabem como é que funciona a resenha, porque a gente também já vem trabalhando, né? Que é nada mais, nada menos que resumir a história, trazendo as impressões de vocês. A gente fez isso na parte que falta, e a parte que falta encontra o grande círculo, ou o grande vazio, ou o grande qualquer coisa. Tá? Então, essa é a atividade que vai para casa. Vocês devem me enviar essa resenha até o dia 19/9, que é a semana que vem, tá? Para o e-mail de sempre, redaçãocplr@gmail.com. E a outra atividade que vai para casa hoje,
que inclusive a gente vai entender melhor que tema é esse hoje aqui, é pesquisar sobre o tema a cultura do cancelamento, que é um tema totalmente atual, né? Embora ele já seja discutido desde 2015, por incrível que pareça, gente, a gente vai ver isso quando a gente estudar melhor esse assunto, né? E a gente vai, na próxima aula, ter um momento de debate, né? Ou seja, um momento de troca de conhecimento sobre esse tema. Mas para que esse momento ocorra, vocês têm que ter previamente pesquisado sobre o tema. Lembrem que todas as vezes que eu propuser um momento de debate aqui, é porque vai ter alguma atividade atrelada a isso, certo? Então, primeiro é importante que vocês participem, porque a proposta é que seja um debate, uma conversa sobre isso, inclusive um tema, como eu disse, né, atual e muito presente nas nossas vidas, né? Muitos de vocês aqui já devem fazer uso das redes sociais, mesmo que de forma moderada e controlada pelos pais, mas vocês já devem fazer. E isso é um assunto que a gente precisa estar por dentro, saber como agir, né? Entender a fundo o que isso significa ser cancelado nas redes sociais, por exemplo, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre o tema e vão fazer um resumo em pontos. Professora, esse resumo é para enviar também? Tem 2 resumos para fazer? Não. É só para fazer uma resenha, que é do texto Conto de Escola de Machado de Assis. Isso é uma atividade realmente que vocês já vão ler e já vão fazer. Vão me mandar no e-mail até o dia 19. Mas o tema, a cultura do cancelamento, vocês só vão estudar, gente, pesquisar sobre isso, tá? E vão fazer tipo um resumo em tópicos, trazer tópicos importantes do que você pesquisou, para que você possa trazer isso no momento que a gente vai falando em sala de aula, mas não precisa me enviar. Tanto é que eu não coloquei aí no tópico 2, me enviar até tal dia. Não precisa enviar. Você precisa estudar, se apropriar disso, tá? É, Obviamente, toda vez que eu passo um tema para que vocês estudem, eu libero alguns materiais que eu acho pertinentes sobre o assunto. Então, eu liberei 2 links, aqui, ó, a cultura do cancelamento e aqui a cultura do cancelamento, tá um abaixo do outro. 2 links da internet para que vocês possam já ser o primeiro passo para vocês estudarem isso. Eles são bem esclarecedores, falam de quando começou essa cultura do cancelamento, o que é, como evitar, quais são as implicações que trazem a cultura do cancelamento. Tudo isso está nesses links. Então, vocês já podem usar esses links como norte de pesquisa. Professora, eu quis pesquisar em um outro lugar, eu vi uma outra fonte que me interessou. Tem problema? Não. Portanto, que você pesquise e traga aí os seus estudos para que a gente compartilhe. E eu estou liberando também 2 vídeos sobre esse assunto. Um deles eu vou passar aqui já já, daqui a pouco, logo depois da minha fala, que é um vídeo mais curto, de 4 minutos, o outro de 12. Eu já peço para que vocês assistam, mas assistam em casa por conta do tempo mesmo. A gente tem muita coisa para trabalhar hoje. A ideia, né, desses vídeos, especialmente o que eu vou passar hoje, é para que vocês tenham uma ideia do que se trata o assunto, né? De repente tem alguém aqui que não é muito acostumado ou que não sabe, né? Não é muito acostumado a mexer nas redes sociais e estar nas redes sociais ou que não tem ouvido falar, que eu acho muito difícil, sobre a cultura de cancelamento, sobre ser cancelado nas redes, né? Vou usar esse termo assim mais amplo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, essas 2 atividades de casa são importantíssimas, gente. Importantíssimas, preste atenção. E se tiverem dúvida em algum momento, se tiverem algum problema durante o processo de fazer essas atividades, me acionem. Não deixe para chegar na próxima aula, professora, eu não fiz por conta disso e disso, que deu problema, deu errado. Não. Falem comigo durante o processo. E aí tem as outras atividades de casa que vocês podem olhar, mas os 2 mais importantes que eu precisava explicar são esses. Ler o conto de escola, que está aqui na pasta Oficina de Redação do Classroom, tá? E fazer uma resenha sobre o conto. Leiam, gente, 2 vezes pelo menos. Sigam a minha orientação. Leiam um momento por ler e leiam outro momento com um olhar mais crítico, tá? Para perceber bem a história, para poder conseguir fazer esse tal resumo, para poder ver quais são as suas impressões. Então, não deixem de seguir esse caminho. E pesquisar sobre o tema cultura do cancelamento, que a gente vai falar na próxima aula. Então, essas 2 orientações são as mais importantes de hoje. Eu vou aproveitar o gancho que eu estou falando sobre a cultura do cancelamento, que é um tema que a gente vai debater e que vocês vão produzir um texto dissertativo. Finalmente, a gente chegou o momento, gente, de a gente trabalhar a dissertação. E aí é lógico que antes de eu passar a dissertação, a gente vai falar sobre a estrutura, como é que vocês vão organizar esse texto, né? Para que vocês façam
o mais próximo possível da realidade da dissertação, antes da gente, perdão, antes não, depois que a gente debater, é que mais futuramente, um pouquinho depois, é que eu vou passar essa dissertação para vocês fazerem, tá? Mas eu vou aproveitar que eu estou falando sobre isso e vou mostrar aqui para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre o assunto. Prestem bem atenção, certo? Esse momento não é um momento que a gente vai debater, tá, gente? Está aberto para discussão. Mas vocês podem trazer alguma mínima impressão ou lembrar de alguma coisa e falar agora, se vocês quiserem, após o vídeo, não tem problema. Mas eu não vou abrir para discussão agora, tá? Só para deixar claro, porque pode ser que muita gente lembre, eita, Laís, eu me lembrei de um caso, eu sei de um caso, e, enfim, de um caso de um famoso, de um caso até de uma pessoa da minha escola que foi cancelada pela minha turma. Estou dando um exemplo. Nas redes sociais, né? Ou até mesmo foi cancelada na convivência mesmo com as outras pessoas fisicamente. Isso pode acontecer também, viu, gente? A cultura do cancelamento, ela não só acontece nas redes, não, mas tem acontecido muito, né? Porque a gente se comunica muito nas redes hoje em dia. E as redes incluem o WhatsApp e tal. Enfim, então eu só quero deixar claro que a gente não está abrindo uma discussão agora, só para vocês terem um norte. Depois disso, a gente passa para o que a gente vai trabalhar hoje, beleza? Vamos lá. Se vocês tiverem algum problema no som, na imagem, falem comigo pelo bate-papo. Eu vou desligar meu vídeo. Davizinho, só agora, por enquanto. Desliga o teu vídeo, porque fica melhor para quando eu passo o vídeo aqui, compartilho com vocês e depois você liga, tá? E reforço, quem puder sempre, gente, tá com a câmera ligada, que a Carol sempre passa aqui, gente, liga a câmera, é importante para nossa, né, para a aula fluir melhor, para eu ver vocês e tal. Então, liguem as câmeras, certo? Bem, deixa eu ativar aqui o som. Compartilhar som. Foi. Vou dar play, qualquer coisa falem comigo no bate-papo, por enquanto que o vídeo passa. O termo cultura do cancelamento é algo que vem se fortalecendo na internet e foi definido pelo principal dicionário inglês australiano como o termo do ano de 2019. A definição abrange um comportamento que se tornou muito comum na internet, o de passar a ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz, caso ela cometa um erro grave ou, às vezes, não tão grave assim. No começo de 2015, uma matéria do The New York Times viralizou nas redes. O jornalista Jon Ronson conta a história da nova-iorquina Justine Sacco, uma diretora de comunicação de uma multinacional americana, que ao viajar para a África do Sul em 2014, fez uma infeliz piada no Twitter dizendo que esperava não pegar AIDS durante sua estadia. Enquanto voava, o comentário viralizou e as pessoas começaram até a brincar e fazer piadas utilizando a hashtag Justin já pousou? Quando a viagem acabou, a sua vida tinha mudado. Justin perdeu o emprego, ouviu de uma tia que ela havia manchado o nome da família e foi durante muito tempo ridicularizada nas redes. Anos depois, sofria ainda as consequências do seu comentário. A matéria de Jon Ronson, que depois virou um livro, talvez seja a primeira reflexão mais profunda sobre o que é a cultura do cancelamento. De lá para cá, esse comportamento se intensificou ainda mais nas redes. J.K. Rowling, Anitta, Biel, Kanye West e vários outros nomes famosos foram de certa forma cancelados. Entre os grandes empresários do ramo artístico, a questão não é mais se o cancelamento de um artista vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer. E por esse motivo, já existe até uma espécie de regra de comportamento para as redes sociais. Fotos em cima de elefantes, imagens ao lado de crianças pobres, curtidas em perfis de pessoas que os fãs não gostam, postagens políticas, tudo agora é monitorado pelos profissionais que agenciam os artistas. Existe ainda uma cartilha de como lidar com o cancelamento quando ele acontecer. É consenso, por exemplo, que é melhor se manifestar sobre o que aconteceu do que se manter em silêncio, já que isso reforça a sensação de culpa. A cultura do cancelamento vem também com alguns perigos, como, por exemplo, culpar alguém antes do seu julgamento. Em 2017, Gustavito, cantor de MPB de 33 anos e integrante de grandes blocos de carnaval de Belo Horizonte,
foi acusado de cometer um estupro em um post do Facebook. Ele viu seus shows serem cancelados e seus patrocinadores sumirem. Entrou em depressão e não saiu mais de casa. Porém, em setembro de 2019, ganhou uma vitória por calúnia na justiça contra sua acusadora. Mas, mesmo com a vitória, o estrago já estava feito. O tempo em que permaneceu cancelado não volta. Há um ditado que a internet não esquece. E vale para o que você fez no verão passado ou há muitos e muitos verões. A marca do linchamento, ela não some. Cada um tenta superar o cancelamento de uma forma. Seja com pedido de desculpas, negação da acusação, contratação de um gestor de crise, mas a volta à normalidade online sem ataques e a recuperação de ganhos financeiros pode ser difícil ou mesmo impossível. A identidade de alguém pode acabar resumida em um único erro. E aí, gente, deu para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que, né, fala a cultura do cancelamento e das implicações, né, gravíssimas, seríssimas, sobre essa cultura do cancelamento. Será que, vou deixar um pontinho de reflexão para vocês, enquanto vocês fazem a pesquisa depois, será que alguém pode ser definido por um erro que comete? Seja lá esse erro qual for, se ele for um erro pequeno, se ele for um erro grande, se ele for um erro é, grosseiro, crasso, será que a gente pode ser definido? Será que a gente, mesmo por trás das telas, sem ser essa pessoa que cometeu esse erro, a gente, em momento nenhum da vida, a gente comete erro? Será? Será que essas pessoas precisam ser banidas mesmo? Que essa é a punição, né? E não a retratação dessa pessoa frente ao problema, né? Será que ela merece ser ignorada? A partir do erro que ela cometeu. Então, ela cometeu um erro. Ah, foi muito grande, então merece. Né? Então, vamos pensar sobre isso, vamos abrir a nossa mente, vamos pesquisar mais. Vocês podem, inclusive, gente, uma coisa interessante para vocês pesquisarem, e que eu acho que vai ser mais no interesse de vocês, é pesquisar artistas que vocês, de repente, gostam, né, e admiram, que foram cancelados já nas redes. Vocês podem pesquisar isso, vocês podem pensar aí nos artistas que vocês gostam, seja artista do ramo do cinema, da música, da televisão, né? Enfim, e ver aí se algum deles passaram por isso e como foi esse cancelamento para eles, né? Então, busquem um pouco sobre isso, se informem, não no achismo, não de, eu já ouvi falar isso, eu sei o que é, pronto, já é suficiente. Não, você tem que buscar essas informações. E não deixem de ler o material que eu disponibilizei, certo? Então, primeira parte, já foi, falamos sobre atividade de casa, sobre as atividades de casa, e agora nós vamos falar sobre o que vai acontecer hoje, né, na prática. Hoje a gente vai comentar rapidamente, agora, nesse primeiro momento, sobre a OP que vocês fizeram, a primeira fase. Eu lembro que Sarinha tinha dito que tinha feito, não sei se Lele fez também. Se vocês puderem me confirmar, só foi Sara que tinha feito a OP na escola, né? Porque todos fizeram aqui, né? Quem estava aqui na aula passada, eu liberei a OP, que é a Olimpíada de Português, a primeira fase. E aí eu vou comentar com vocês um pouquinho da prova, vou mostrar para vocês o gabarito, vou reforçar a importância de vocês entrarem em contato com esse formato de prova, que é um formato que eu acho que é um formato do futuro. Eu vou explicar isso já já, tá? A Pietra também fez. Beleza. Mais alguém, gente, fez, fora Pietra e Sara, na escola, fora aqui comigo? Pela escola não fez. Beleza, beleza, Lele. Tá. E aí a gente vai comentar essa prova que vocês fizeram, alguns pontos, né, algumas coisas que eu quero trazer de impressões. Depois a gente vai continuar o nosso estudo sintático. E por último, vocês vão fazer a, a interpretação, não, o nono simulado, tá? E, gente, não estou esquecida, muito pelo contrário, que eu passei para casa lá atrás, eu acho que na quarta-feira retrasada, né, porque a quarta-feira passada não teve aula, eu passei para casa, nem sei onde eu coloquei, gente, peraí. Aqui, eu passei para casa a leitura desse conto aqui, né, que é um conto até mais extenso, não é feito o conto que eu estou passando hoje para casa, não, que é o conto de Machado de Assis, que é bem pequenininho mesmo. Não que esse seja grande, mas esse é até um pouquinho mais extenso, né? O conto da Ilha Desconhecida, que a gente também vai falar sobre ele.
tá? Então vejam aí que a gente tem muita coisa. Talvez hoje a gente não consiga avançar tanto nos estudos sintáticos, porque a gente tem essas outras coisas para ver, mas eu já estou liberando os novos materiais, já vou dizer o que é que vocês têm que fazer e tudo mais, certo? Então é isso que temos para hoje. Vamos começar, porque se eu ficar falando muito aqui eu já perco tempo. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui a prova da UP, tá? O gabarito, nesse caso, que está disponível desde que eu apliquei a prova aqui lá no Classroom, tá? Ou seja, desde a quarta-feira retrasada que eu disponibilizei o gabarito logo depois da prova. E, gente, eu quero começar falando sobre essa prova, que, como eu havia dito antes, essa prova é o perfil de prova do futuro, porque traz uma perspectiva de avaliação mais dinâmica, mais lúdica, que não envolve tanta memorização, que não está tão presa às regras, a um formato engessado que uma prova de português vai ter um texto lá, que seja um conto, qualquer tipo de gênero textual, né? Uma piada, uma anedota, enfim, tem um texto formatado, aí vem o enunciado e tem uma alternativa. Vocês puderam ver, quem fez essa prova, tanto na escola quanto aqui comigo, que o formato, o perfil dessa prova, ela é bem diferente, ela é bem dinâmica, ela envolve muita lógica, ela envolve muita minúcia na interpretação do enunciado. O enunciado diz muita coisa, não tem tantos textos, né? É uma prova em que vários enunciados eles trazem nome de personagens, eles inventam que tal personagem escreveu tal coisa e como é que ficaria aquilo ali. Então, é uma prova que vocês não estão muito acostumados a fazer, de uma maneira geral, porque não é uma prova perfil de escola e não é uma prova perfil de concurso. Esses concursos de escolas de referência, não é. As provas de concurso de referência é totalmente diferente dessa. Então, naturalmente, seria uma prova que vocês teriam um pouquinho mais de dificuldade de fazer, por conta do formato, do tipo mesmo. E, gente, é tão importante que vocês se familiarizem, porque a gente está caminhando para chegar num tipo de prova assim. Não que o outro tipo de prova vá morrer, que não vai ter um texto formal lá, e ele vai destacar um trecho do texto, vai perguntar alguma coisa. Mas que vai ser uma prova mais misturada. Porque a ideia é que a gente olhe para as disciplinas, né, de uma maneira mais experimental mesmo, de uma maneira como é que eu posso dizer, lúdica, mais tranquila, que a gente possa brincar com isso também de alguma forma, tá? Então, eu vou comentar algumas questões aqui do que o próprio gabarito explica para que vocês sintam, né, essa natureza diferente dessa prova. E aproveito desde já para dizer, quem ainda não olhou o gabarito, quem não teve essa curiosidade ainda de, poxa, foi uma prova tão diferente, tiveram questões que eu não sabia nem para onde ia, né? Quem não teve ainda essa curiosidade, olhe esse perfil de prova, porque, além de tudo, além da importância da prova do futuro que eu estou falando e tal, de ser um perfil de prova que vocês se familiarizem, porque no ano que vem vai ter de novo OP, né, e algumas escolas participam, e aí vocês podem participar, né, dessa competição, e tem as premiações e tem tudo. Além disso, né, é, é um tipo de prova que ajuda muito a prova que vocês já estão acostumados a fazer. Porque é um tipo de prova que exige a interpretação do enunciado. A gente vai ver isso aqui agora, eu vou mostrar para vocês, tá? Isso, eu vou comprovar isso que eu estou dizendo. Então, quem não teve curiosidade ainda, tá? Não deixa de fazer isso. De dar uma olhadinha nessa prova, no gabarito, né? De voltar nas questões que vocês erraram, que vocês não sabiam nem para onde ia. Meu Deus, você nem para onde vai. Eu li mais de 2 vezes essa questão. Meu Deus, não sabia nem para onde ia. Eu tô me lembrando de Davizinho. Tia Laís, que prova estranha. Não foi, Davi? Não foi tu que falaste para mim? Tia Laís, pelo amor de Deus, que prova estranha é essa? Eu disse, o perfil da prova é bem diferente mesmo. Então, é muito importante que vocês usem esse degrau aí, né? Para entender o funcionamento dessa prova, até porque a gente vai fazer a segunda fase, tá, gente, aqui. Beleza? Então, mesmo quem não passou para a segunda fase na escola, vai ter a oportunidade de fazer aqui comigo. Então, para que vocês consigam fazer essa prova da segunda fase, vocês precisam entender a mecânica e a dinâmica dessa prova da fase 1, beleza? Bem, falado tudo isso, eu vou logo aproveitar para eu não esquecer e vou reencaminhar as respostas para vocês, né, o rendimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Porque é tanta informação, gente, são tantas coisas, tantos livros que eu tenho que colocar, os contos, que aí eu acabo. Deixa eu tirar aqui fechar logo esse YouTube aqui para não me perder.
Cadê meu Jesus? Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui, tá? 5 pessoas responderam essa prova na quarta-feira retrasada, tá? A pontuação mais alta foi 21 de 25, foi muito bom, né? Essa pontuação. Mas eu acho que essa pontuação foi de alguém que já tinha feito. Vou até confirmar se foi isso ou não, tá? E a outra pontuação mais alta foi 19. Então, essas pessoas, em tese, seriam as pessoas que passariam para a segunda fase, tá? A pessoa que fez 19 e a pessoa que fez 21. Eu vou reencaminhar as respostas para vocês, aqui, liberar a pontuação de novo, porque vai ficar fresquinho, vocês vão conseguir ver lá no e-mail, tá? E, gente, eu peço carecidamente para que, independente desses comentários que eu vou fazer, vocês não deixem de voltar nas questões que vocês erraram lá e entender como é que funciona, e ver as respostas, e entender essa mecânica aí de cada questão, tá? Bem, enviei, vamos lá, voltei para a prova gabaritada agora. Foi, tá? Então, gente, vê que legal. Tô apaixonada pela prova, eu acho que vocês já estão percebendo isso, né? Eu tô assim, eu tanto tempo trabalhando com prova, tanto tempo trabalhando com concursos específicos, e quando chega uma novidade, assim, um tipo de prova que aguça os nossos sentidos, faz, caramba, que questão bem pensada, tal, coisa diferente, eu fico louca, gosto muito. Então, olha o que ele diz no primeiro quesito, por exemplo. Amélia escreveu em seu caderno uma lista de palavras de um determinado tipo: estudante, falante, imigrante e tolerante, todas elas terminadas em ante, como vocês estão vendo aí, né? Isso é uma coisa que vocês têm que chamar a atenção de vocês. Então, pega um personagem qualquer, o nome da menina é Amélia, Amélia, que poderia ser uma mulher. Então, Amélia escreveu em seu caderno essas palavras: estudante, falante, imigrante e tolerante. Aí tem uma interrogação na palavra de número 5, né? No espaço, que seria uma quinta palavra, e aí ele pergunta: qual das palavras abaixo não poderia completar a lista? Tá? Aí tem protestante, dominante, viajante, elefante, ministrante. Gente, a única que não pode completar a lista é elefante. Aí você diz, mas Telaís, por quê? Ó, todas as opções estão terminadas em ante. É isso? Não. Todas as palavras que foram colocadas por Amélia no caderno dela são adjetivos. Todas as palavras de A a E menos a letra D são adjetivos, exceto a letra D, que é elefante, que é um substantivo. Substantivo comum. Gente, vê que diferente, né? É meio que uma charada também. Não é assim, todas essas... Vê qual seria o óbvio. As palavras acima escritas, o enunciado, as palavras acima escritas por Amélia são adjetivos. Marque aquela que não faz parte desse contexto. É uma coisa bem óbvia. Então, você tem que criar uma linha de raciocínio, gente. Isso é o que é interessante nessa questão. Alguém pode estar pensando, ô professora, está falando que é interessante e tal, não sei o quê, mas você é suspeita, né? Você gosta de português, você é professora e tal. Não estou vendo nada de interessante que está tornando mais difícil para mim, né? Mas é interessante, gente, aguçar essa capacidade de vocês, de chegar a essa linha de raciocínio, embora vocês não percebam isso como alunos, mas é importante. É isso que a vida pede para a gente, para que a gente se ligue, que as pistas das coisas que acontecem, a gente consiga juntar essas pistas para chegar a uma conclusão. Porque nada na vida é dado assim. Ó, toma isso aqui para tu resolver. A solução é essa. Isso não existe na vida prática. Então, é uma questão que se aproxima, isso eu só estou no primeiro quesito. É um tipo de questão que se aproxima do que a gente vivencia na vida como ser humano. Por isso que é interessante. E é diferente, tá? Então, todas as palavras, todas desse primeiro quesito, são adjetivos, exceto elefante. Ou seja, todas as palavras trazem uma característica a alguém, ou podem trazer, elas se configuram. O professor, e tem isso? É uma determinada palavra, é só de uma classe? Não. Porque uma mesma palavra que é substantiva, ela pode ser adjetivada e vice-versa. Ela pode estar servindo como adjetivo num determinado contexto, vai depender do contexto, mas a gente está sem contexto. Então, essas palavras que estão sendo trazidas aí, elas normalmente apresentam característica a alguém. Alguém é falante, alguém é imigrante, alguém é tolerante, alguém é protestante. Mas elefante nomeia um ser. Então, por isso que não é a letra D, tá?
Então, percebam aí o perfil de prova, gente, a diferença do que acontece nas provas, por exemplo, que eu passo aqui para vocês, que é as provas de perfil de vestibular, do geral, né? Vê que legal. No máximo, quantas palavras dentro do balão podem ser acentuadas de forma a terem a função de substantivo, né? Então, se ela for acentuada e tirar a função de substantivo dela, ela não importa para a gente, né? Eu acho que foi essa questão aí que Sarinha me disse. Se eu tiver equivocada, me diz, tá, Sarinha? Se foi Sarinha mesmo. Que me disse, a Laís, ela já está gabaritada, segundo quesito. Eu até disse para vocês, gente, vocês já ganharam o segundo quesito, né? Segundo quesito, todo mundo acertou. Porque na atividade lá, eu já mudei isso, tá? Mas lá na atividade, que é uma pessoa que carrega para mim no Forms, né? Eu expliquei isso para vocês. Não sou eu que alimento essas provas, porque eu não sei fazer isso. Trabalhoso para fazer. É uma pessoa que faz isso, né? No sistema para mim. E aí ela botou o gabarito lá. Sei nem onde ela achou, porque o próprio gabarito não tá assim, né? Então, ó, as palavras que precisam ser acentuadas, né? Reta não tem acento. Dúvida tem, tráfego tem, dívida tem, incômodo tem, né? Então, todos esses são substantivos, reta também é, mas reta não tem acento. Então, 4 palavras, elas devem ser acentuadas, tá? É... Gente, legal demais isso aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, é sério, eu tô muito apaixonada. Me desculpem, viu, tá reforçando isso, mas eu tô apaixonada por essas provas. Todas as provas, de todas as categorias, porque a categoria A é ensino médio. A categoria B é essa que vocês fizeram, que é oitavos e nonos anos. E a categoria C é sexto e sétimo. Todas as categorias é o mesmo tipo de prova, com essas brincadeirinhas, com esses raciocínios e tal, com balões, com muito legal, sem tantos textos, sem tantas. Então, todos são bem legais. Os anagramas, aí ele explica, de uma palavra, são todas as palavras formadas pela permutação de letras. Por exemplo, nisto e tunis são dois dos anagramas da palavra cinto. Então, eu mudo as letras de lugar e formo uma nova palavra, com as mesmas letras da palavra base. Então, ele está pegando aqui a palavra base, cinto, muda-se as letras e aí eu tenho um anagrama. Além disso, é uma prova que ensina você.Elaís, eu não sabia, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas não lembrava, e você relembra fazendo a prova. É outra coisa que é legal nessa prova. Sabendo disso, leia a frase abaixo e responda o que se pede. Aí tem, soa medrosa nossa alma, né? Aí ele diz, qual das alternativas traz uma frase formada apenas por anagramas das palavras da frase acima? Ignore a acentuação. Então, se eu ignoro a acentuação, alguma delas, quando eu fizer o anagrama, pode precisar do acento, não tem problema. Gente, esse tipo de prova aqui é um tipo de prova que você tem que voltar mais de uma vez para o enunciado, que o enunciado tem detalhes que vai fazer com que você acerte ou não. Porque como não tem textos, o texto é o próprio enunciado, vamos dizer assim, tá? Então, assim, por exemplo, maré é um anagrama de Eram. Então, olha ele demonstrando aqui, gente. Tá muito claro. Então, se você precisar mudar a palavra de forma que essa nova palavra, com aquelas mesmas letras, precise ser acentuada, não tem problema. Ela continua sendo um anagrama, tá? Então, daremos lama aos asnos, né? Alma moderada soa sonsa. Aí vocês vão ver, né, aqui que em alguns contextos, a alma, por exemplo, não teve anagrama nenhum. Critério de eliminação, porque a alma já está aqui. Todas as palavras, é o que ele diz, qual das alternativas, vou ler de novo o enunciado, veja como tudo está no enunciado, traz uma frase formada apenas por anagramas das palavras. Todas elas têm que ter sofrido o anagrama. Gente, está dando para entender? Tirem aí a minha empolgação falando da prova. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando do perfil da prova? Está funcionando bem, assim? Davizinho, você até que comentou isso, né? Que prova diferente. Está dando para entender o formato? É lógico, gente, que vão ter algumas questões que são mais simples, que alguém pode estar pensando, ah, mas você está trabalhando essa eu acertei, essa estava simples, né? E outras estavam muito complicadas, e a ideia é isso mesmo, toda prova vão ter questões mais simples e questões mais densas, né? Mas o que eu estou querendo falar é sobre esse perfil de prova, sobre o quanto é interessante a gente pensar a língua nessas brincadeiras, nesses usos que a gente faz de fato
da linguagem no dia a dia, muitas vezes, tá? É, Eu não vou trabalhar todas as questões, não, tá, gente? A minha ideia é que eu trabalhe só para mostrar o perfil da prova mesmo. Eu vou trabalhar aqui algumas questões e a ideia é que vocês, vou dar essa oportunidade de novo, já que eu estou falando da importância dessa prova da UP e desse formato de prova, eu vou dar a oportunidade de vocês olharem esse gabarito que está lá no Classroom já faz tempo. Então, isso é uma das atividades que vai para casa, já está na agenda. Olhem as questões que vocês erraram, que vocês não entenderam, bulhufas que vocês olharam e fizeram, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Estou entendendo nada, sei nem para onde eu vou. Tá? Vejam o gabarito, vejam os comentários, algumas questões têm comentário. E se vocês não entenderem ainda assim, por exemplo, Lele errou a quinta questão, errou a sétima, errou a décima e a 15ª. É um exemplo só, né? Ou pode ter errado muito mais, mas ela olhou essas que eu falei agora e ficou, meu Deus, eu estou vendo aqui o gabarito, estou sem entender nada. Ela leu tudo, viu o gabarito e disse, não está fazendo sentido para mim. Então, eu estou aqui para auxiliá-los, como vocês sabem. Então, na próxima aula eu vou abrir mais uma vez, eu só vou perguntar, gente, questões sobre a OP, dúvidas. E aí a gente vai nessas questões. Mas eu preciso, gente, que vocês realmente mergulhem nessa prova. É uma prova importante, de verdade. Senão eu não teria aplicado, senão não estaria falando sobre isso aqui, enfim. E lembrem que eu vou aplicar a segunda fase para vocês, tá? Para vocês chegarem lá na segunda fase, vocês têm que entender o funcionamento da primeira, por isso que vai como atividade de casa. Beleza? Hum, tá. Olha essa aqui que legal. Que diferente e que simples. Quantos erros ortográficos tem esta pergunta? Gente, o próprio enunciado está cheio de erro. Vê que legal. Vê que diferente. Vê que coisa que não é cansativa. Ah, professora, mas tu está mostrando uma muito simples. Tu pulasse duas agora maiores. Porque toda prova vai ter questões mais densas e questões mais simples. Mas vê que legal, gente. Né? Vê que diferente. Então, tem 3 erros. Por quê? Quantos, né? Aí ele bota tudo aqui, gente. Eu ia escrever aqui com a mania minha de gabaritar, mas está tudo aqui no comentário, na observação. Ó. Quantos ortográficos e esta. Então, são quantos erros? 3. E aí você contabiliza, né? Gostei dessa daqui também. Vê que legal. No caça-palavras, colocar caça-palavra em prova de português. Gente, quando é que a gente encontra caça-palavra em prova de português? Vocês vão lembrar disso. Gente, quando a gente é bem pequenininho, não é não? Para a gente se divertir, acha as palavras. A professora coloca, passa em sala de aula quando a gente é bem pequenininho. Aí a gente tem que pintar, a gente adora fazer isso, circular. E fica um colega falando com o outro. Vocês devem lembrar disso, eu falando isso agora. Então, isso não é um tipo de questão comum para você fazer em prova de português no ensino fundamental, oitavo e nono ano, não é? Então, é uma prova que quer brincar bem entre aspas, né? Mas brincar com a língua que a gente domina, porque a gente já fala essa língua. A gente vive, sobrevive hoje, tem tudo que a gente tem, porque a gente tem um meio de comunicação, que é a língua portuguesa, no nosso caso, né? Aqui no Brasil. Então, muito legal, sério. Então, ele diz aqui, né? Destaca, bota uma frase, diz: amanhã eu vou compor uma nova música. E ele diz: no caça-palavra, há uma palavra que substitui a locução verbal. Então, essa é a locução verbal, lembrando que locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos que indicam a mesma ação. Tá? Isso a gente já estudou. Então, a partir disso, sem alterar seu significado, ache um verbo que substitui essa locução. Quantas letras possui essa palavra? Ele não quer saber qual é o verbo. Ele quer que depois que você acha que você vai achar um monte de casca de banana, você conte a quantidade de letras desse verbo. Então, é sempre essa coisa, ó, detalhista. Achou, não foi? É o aluno presa. Pronto, achei. Essa daqui. Aí vai procurar nas alternativas, vai pensar que vai achar o verbo lá escrito, mas não vai achar. Porque se ele botasse o verbo, ele iria facilitar para você, não seria um caça-palavra. Você já ia procurar o que estava nas alternativas. Muito bem pensada essa prova, gente. Muito mesmo. Tá de parabéns aqui a pessoal da organização da OP. Então, amanhã eu vou compor uma nova música, amanhã farei uma nova música, né? É, E aqui ele vai dando, o que é que ele faz, né? Para colocar as cascas de banana para vocês. Ele pega esse verbo, que é o verbo auxiliar, que a gente chama, né? Que é o verbo que está numa forma nominal, que nesse caso é o compor, terminado no infinitivo, e coloca comporerei. Não existe. Aí o aluno já fica, então acho que é esse aqui, comporerei.
Teve gente que provavelmente caiu nessa casca de banana, saiu contando as letras, só que comporerei não existe, né? Então, ô professora, vê só, mas farei não tem nem vou e nem compor. Não é esse um desses dois verbos conjugados, mas quando eu substituo o verbo farei nessa locução, que é o que pede o enunciado, eu tenho exatamente o mesmo sentido semântico, né? O mesmo sentido, naturalmente, semântico, do que a frase quer passar. Então, amanhã farei uma nova música, é a mesma coisa. Amanhã vou compor uma nova música, mesma coisa, né? Então, ó, aqui tem, ó, compor e aí já não dá. Aí o aluno vai ficando nessas coisinhas, ó, comporá, já não é também, tá? Então, ele explica aqui, a primeira opção seria comporei, mas esta palavra não se encontra no caça-palavras. Comporei, poderia, porque existe na nossa língua, né? E é isso, gente. Eu vou comentar por último só essa questão 8, que eu achei ela muito interessante, e é lógico que eu não vou tirar mais dúvidas dessas questões que eu comentei aqui, porque naturalmente eu já comentei aqui, né? Então, vejam aí para vocês não anotarem, eu tenho dúvida na 8, só que eu estou corrigindo aqui agora, comentando com vocês, então não tem sentido para a próxima aula isso, certo? Na questão 6, o tem teria que estar acentuado, não. Deixa eu voltar lá na 6, tá? Ah, não, Davizinho, porque tá inverso. Boa pergunta. Davi perguntou o seguinte, gente, deixa eu ver se ele botou público. Botou não, botou para mim. Davi perguntou se o tem não teria que estar acentuado. Tem acentuado é o plural do verbo ter. Ele tem, vamos lá. Ele tem, singular. Eles têm, plural. Só relembrando para o restante, tá, Davi? E aí Davi perguntou, aqui não teria que estar no plural, não? Não, porque na verdade está inverso. Quem é que tem esta pergunta? O sujeito, Davi, está depois. Essa tua pergunta foi tão pertinente, Davi. Sempre que está ficando laranja a minha câmera. Foi tão pertinente porque a gente está trabalhando esse assunto, que são os elementos essenciais da oração, tá? Então, como é que eu descubro qual é o sujeito? Qual é a expressão, Davi, que está relacionada ao verbo? É o sujeito na frase, tá? E como é que eu descubro isso? Eu acho o verbo e pergunto quem. Quem tem aí, quem é que tem aí os erros ortográficos? Esta pergunta. Então, na ordem direta, Davi, a frase seria assim, ó, esta pergunta tem quantos erros ortográficos? Quem tem não são os erros, quem tem é esta pergunta, ortográficos. Por isso que o tem deve ficar no singular, sem acento. Esclareci, Davizinho? Fico tão feliz, gente, quando vocês trazem dúvida, porque é só isso que eu espero. Por exemplo, é isso que eu estou esperando para a aula que vem, que vocês façam, tá? Davizinho aí lembrou do sexto, porque eu comentei o sexto, mas mesmo as questões que eu não comentei, olhem e tragam dúvidas, beleza? Então, tá correto, tem. Vou lá pro oitavo, é o último que eu vou falar dessa atividade hoje, e vamos lá. O oitavo diz assim: João tem uma vida muito comum e previsível. Mora com sua família numa cidade média, vai à escola pela manhã, estuda e joga videogame à tarde, assiste a TV à noite. Então, realmente uma vida bem comum, né, de adolescentes, crianças que fazem isso, né? Às vezes, sai com os amigos ou familiares, também bem comum. Faz o que todo mundo faz, age como todo mundo age. Porém, quando pega no sono, tudo se transforma. João só faz coisas estranhas, impossíveis ou loucas. É o momento que João vive as adrenalinas dele. Isso é só um contexto, gente, para algo maior. Mas é um contexto que eu preciso dominar, porque se ele vai fazer uma pergunta, eu tenho que entender esse texto. Então, João é um menino comum, mora com a família numa cidade média. Vai à escola pela manhã, estuda e joga videogame à tarde. Assiste a TV à noite. Tranquilo.
Às vezes sai com os amigos e familiares, faz o que todo mundo faz, age como todo mundo age. Porém, oposição, quando pega no sono, tudo se transforma. Ele sai dessa normalidade de todo mundo, e aí João só faz coisas estranhas, impossíveis ao Lucas, nesse sonho dele. Beleza. Listamos a seguir algumas das coisas que João fez entre ontem e hoje. Listamos a seguir algumas coisas que João fez entre ontem e hoje. Aí as coisas foram. Ele assistiu a partida do Real Madrid pela TV. Ele foi à sorveteria. No almoço, ele comeu à mesa junto da família. Ele acordou à noite para acudir o neném que chorava. Ele foi a pé ao supermercado. Certo? Numa primeira leitura, assim, a gente cai em todas as cascas de banana que tem essas frases, naturalmente. A gente tende a fazer no dia a dia uma leitura rápida, dinâmica. Ah, entendi que ele assistiu o jogo do Real Madrid, ele foi à sorveteria, no almoço ele comeu à mesa junto com a família, ele acordou à noite para acudir o neném. São coisas possíveis de acontecer. E a gente está fazendo uma leitura rápida, a gente não está analisando a escrita dessas frases. Aí, ó, o que vai ser perguntado. Quais dessas coisas aconteceram enquanto João sonhava? Vamos lembrar que João, quando sonha, ele faz coisas estranhas, impossíveis ou loucas. Então, eu tenho que achar aqui. Gente, vê a ligação dessa questão. A gente tem que achar aqui quais desses itens de 1 a 5 tem coisas estranhas. E aí, em algum momento, alguém leu isso, voltou e disse: rapaz, não estou vendo nada estranho, não, porque assisti a partida do Real Madrid pela TV, o que é tão estranho nisso? É uma coisa que ele poderia fazer no dia a dia, ele não assiste TV à noite? O que é tão estranho de ele foi à sorveteria? O que é tão estranho de no almoço ele comeu à mesa junto da família? Né? Vocês lendo, voltando, tem aluno que leu e saiu e ficou: estou vendo nada, estou vendo coisas que podem acontecer no dia a dia. Aí, calma, né? Quais são os tópicos, finalmente, né? 1, 2, 3 e 4. Eu vou trabalhar em cima do gabarito mesmo, da atividade, tá, gente? Porque aí eu quero que vocês façam isso para trazer as dúvidas para mim. Aí, olha o que diz, observação. Trata-se de uma questão sobre a importância do uso da crase. Sem a crase, o significado 1, 2, 3 e 4 torna-se bastante esquisito. Vamos analisar isso, vamos entender isso. Vamos lá. Então, 1, 2, 3 e 4. Menos a 5. Ele foi a pé ao supermercado. Significa que ele foi andando ao supermercado. Isso é uma coisa extremamente comum, que todo mundo faz. Eu não posso usar a crase aqui, ó, a pé, tá? Porque pé é uma palavra masculina. A gente não usa crase antes de palavra masculina. Ô, professora, mas isso é regra. O que é que isso tem a ver com sentido? Que justamente por eu não usar a crase, não vai ter diferença na frase. Eu não posso usar. Então, isso aí significa que ele foi a pé, ou seja, andando, no sentido literal. Então, não tem nada de estranho no 5. Eu vou já arriscar aqui. Vamos entender as outras, que é o X da questão. Ele assistiu a partida do Real Madrid pela TV. Sim, eu não coloco a crase, porque o verbo assistir de ver, presta atenção, ver, pede um complemento com a. Então, o que é que a gente, ao primeiro momento, quando a gente lê, a gente entende que ele assistiu de ver a partida pela televisão, né? Pela TV. Só que, gente, se eu não coloco a crase, que é o que significa isso que foi visto, o verbo assistir tem outro significado. De presenciar, por exemplo. Então, ele assistiu a partida como se o Real Madrid não fosse um time e ele tivesse partido, no sentido literal. Então, isso é bem estranho. Ele não tem como ter assistido pela TV o Real Madrid, que é um time, sendo partido. A partida, ó, a quebra. Para que isso tenha sentido de ver, eu tenho que colocar a crase. Então, percebam que o uso da crase, para além da gente saber as regras, não é só a regra. Não é só decorar. Ah, eu só uso crase antes de palavras femininas. Ah, existem as exceções em que eu posso usar a crase antes de alguns pronomes, que são os casos dos pronomes aquele, aquela, aquilo. São casos dos pronomes a qual, ou as quais, são os casos dos pronomes. Não é só você saber as regras, tem um sentido disso. Porque o verbo anterior, a palavra anterior, pede aquele complemento, e aí ele tem um significado específico.
Então, ele assistiu sem crase a partida do Real Madrid pela TV, não tem sentido nenhum. É muito estranho, é muito louco isso. Isso não aconteceu com ele, isso deve ter sido um sonho. Ele foi à sorveteria. Gente, quem vai de ir, quem vai, vai a. Tem que ter crase aqui. Quem é que me diz o que é que significa? Ele foi à sorveteria sem crase. Ele foi de existência. Ele foi à sorveteria. Ele já foi. Ele, João, já foi à sorveteria. Tem como isso, gente? João, uma pessoa, ter sido uma sorveteria em um lugar, porque foi indica existência. Foi do verbo ir, pede um complemento com a, tem que ter crase. Quando eu coloco a crase, eu estou querendo dizer que ele foi de ter se deslocado até a sorveteria. Vê que interessante, gente. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Me respondam aqui pelo bate-papo. Porque eu estou falando tanto que essa prova é interessante, que é diferente. Ah, tia Laís, mas isso é difícil. É desafiador. Difícil eu não diria, vocês se acostumam com esse perfil de prova, mas vê que interessante fazer a gente raciocinar a língua nesse nível, nesse grau, né? No almoço, ele comeu à mesa junto da família. Gente, se eu não coloco a crase, eu estou querendo dizer que João comeu, devorou a mesa. Ele e a família junto com ele devorou, comeu a mesa. Literalmente. Quando eu coloco a crase, não. Quero dizer que no almoço ele comeu a mesa de você estar próxima a ela. Eu sempre brinco, quem é meu aluno aqui antigo, das outras turmas anteriores, sabe? Quando a gente trabalha a regência, né? Eu sempre digo assim, gente, tem muita mãe que diz, olha, fulano, venha sentar na mesa agora. Eu sempre brinco com meus alunos, dizendo assim, ó, gente, todas as vezes que a mãe de vocês chamarem o pai, né? Normalmente é a mãe que cumpre esse papel. Não que o pai não possa fazer, lógico. Mas muitas vezes, né, tá no nosso imaginário coletivo que é a mãe quem faz. Todas as vezes que a mãe pedir para que vocês se direcionem à mesa e sentem na mesa, sentem em cima, façam o que ela está pedindo, porque sentar na mesa é ficar em cima dela. O correto seria, filho, filha, venha sentar-se à mesa, né? Que significa ao lado, né? De frente nesse caso, né? Porque vai depender da posição que você vai ficar, mas assim, junto dela e não nela, né? Então, é uma brincadeirinha aí que eu faço sempre com os meus alunos para eles, né, lembrarem. A mãe pediu para sentar na mesa, viu, gente? Não importa o que tem em cima, sente. E me lembrou esse exemplo, né? Eu me lembrei quando eu estava lendo essa frase 3. Então, ele comeu a mesa junto com a família, significa que ele devorou a mesa, ele não fez isso, sem a crase. E por último, ó, ele acordou à noite para acudir o neném que chorava. Se eu não coloco a crase, é como se João tivesse acordado à noite. E à noite fosse uma pessoa e João chegasse na noite e tivesse acordado ela. Certo? Ou seja, a noite foi acordada por João. Seria a mesma coisa. Né? Como se eu pudesse acordar à noite, acordar o dia. Tá? E aí, quando eu digo que João acordou à noite com crase, estou querendo dizer que ele acordou nesse período. Porque a noite aí é um adjunto adverbial de tempo, que necessita de crase. Porque todo adjunto adverbial feminino necessita de crase. A gente vai ver tudo isso já já. A gente está no começo do estudo de sintaxe, a gente vai passar por tudo isso. Concordância, crase e tudo mais. Tá? Então, percebam aí, eu tentei explicar uma por uma das frases, certo? Para que vocês entendam que o uso da crase em determinados contextos, quando ela é obrigatória pela regra, ela é indispensável para o significado. Porque ela muda o significado. Se ela não existe ali, eu posso interpretar aquela frase de uma outra forma. Tranquilo, gente, esse oitavo, a explicação. Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento? Sarinha, deu para entender agora, já que tu falasse aqui? Deu para entender esse oitavo quesito, assim, direitinho? Sim? Beleza, então tá. Gente, é isso. Vou reforçar pela última vez. Olhem a prova, tá? Olhem o que vocês erraram, olhem o que vocês. Porque o que vocês erraram muitas vezes nem vai ajudar muito, porque teve muita gente que chutou, aí tipo acertou, mas não sabe. Fez nada, né? Assim, para o objetivo que eu quero. Porque lógico que você ter acertado é bom para você, mesmo que no chute. Porque na prova fechada é assim, o que importa é que você acerte. Mas para mim, para a gente aqui, o que importa para mim é o que vocês têm de dúvida e o que é que eu posso ajudar, explicando, assim, feito eu expliquei esse oitavo quesito.
Então, não deixem de fazer isso. Próxima aula eu só vou perguntar, tá, gente? Quem não trouxe, esqueci, não vi, problema. A gente vai passar dessa etapa, certo? Bem, vou já pegar minha água, já vou dar um intervalo de vocês. Bem, agora a gente passa, deixa eu só fechar aqui essa atividade, gente. Agora a gente passa, fechar aqui também os contos de escola, que vocês vão trabalhar. A gente passa para falar um pouquinho sobre os estudos, onde a gente parou de sintaxe. A gente viu na aula retrasada, que foi a quarta retrasada, né? A noção do que é frase, oração e período. Então, eu peço para que vocês revisem, inclusive, só lembrando que frase pode ser verbal ou nominal, e a que é objeto de estudo da sintaxe é a frase verbal. Só existe análise sintática se a frase tiver verbo. Então, toda frase verbal constitui uma oração, porque cada verbo ou cada locução verbal que indica o mesmo evento conta como uma oração. Se eu tenho mais de um verbo ou mais de uma locução numa mesma frase, eu tenho uma junção de orações que a gente vai chamar de período. O período pode ser simples, quando só tem uma oração, ou pode ser composto quando tem mais de uma. Então, nós estudamos isso e vimos também como identificar, que foi uma das coisas que eu falei agora para Davizinho numa questão da pergunta que ele fez do verbo ter, como identificar sujeito e predicado, tá? E não existe outra forma sem ser seguindo esse passo a passo. Quando eu digo que não existe outra forma, existe a forma de você chutar, né? Fazer de qualquer jeito e ficar por sorte e risco, né? Tentar adivinhar ali quem é o sujeito, quem é o predicado. Lembrando que esses são os termos essenciais, é a essência, é a base, é o começo da análise sintática, tá? Que é feita numa frase que tem verbo, que a gente chama de oração e que pode ser período simples ou composto. Tem tudo a ver com o que a gente estudou anteriormente. Então, só relembrando, tá? Tudo isso está lá na aula gravada da quarta-feira, retrasada. Vocês devem fazer esse passo a passo, que é achar o verbo. Vou pegar aqui o exemplo da frase A, da letra A. Deixa eu aumentar aqui, gente, para vocês visualizarem bem, certo? Eu acho o verbo e pergunto quem. Esse é o procedimento que eu vou fazer em todas as frases, tá? Então, acho o verbo e pergunto quem. Professora, mas tem mais de um verbo nessa frase. Você vai ter que fazer isso nesses dois momentos, nessas duas orações, para esse primeiro verbo e para o segundo. Cada verbo tem o seu sujeito, porque o sujeito nada mais é do que aquilo que o predicado nada mais é do que aquilo que o sujeito faz, realiza. Tá? Então, eu acho o verbo e pergunto quem. Quem foi que chegou tarde na escola hoje? Tá na frase? Tá. Foi sua irmã. Sua irmã é o sujeito. E o que sobra, incluindo o verbo, vou repetir. O verbo está sempre no predicado. Sempre ele vai ficar no predicado, tá? Então, o que sobra da resposta que eu fiz da pergunta ao verbo, o que sobra é sempre predicado. Não importa onde está. Vocês vão perceber aqui que todas essas frases, bem dizer, a gente está com o sujeito e o predicado na ordem direta. O que é a ordem direta? É a ordem mais comum. Primeiro vem sujeito, depois vem predicado. Que, inclusive, facilita muito para a gente achar. Né? Tem aluno que vai procurar o sujeito e já vai procurando no início da frase. Aí eu acho que é isso aqui, essa informação aqui que está logo no início. Não tem isso. Não existe um local para o sujeito estar. Por isso que você tem que aplicar o método de acha o verbo, que é a base da análise, pergunta quem para ele. Pode até nem ter resposta, se não tem a frase todinha predicada. Okay? Se para eu chegar ao predicado eu tenho que eliminar o sujeito e ele não existe ali, o resto tudo já é predicado. É bem lógico isso que eu estou explicando para vocês, de acordo com a primeira regra, que é acha o verbo, pergunta quem. Resposta sujeito, que sabe é predicado. E a Laís, eu achei o verbo, perguntei quem, não vi resposta nenhuma ali. Certo, beleza. A gente vai ver que tipo de sujeito é esse. Se ele existe, se ele não existe, se ele é indeterminado, a gente vai ver os tipos. Então, a frase toda é predicado, certo? Então, vocês vão ver que essas frases todas, elas estão na ordem direta, como eu tinha dito, e isso facilita a análise. É bom quando está assim. Mas é muito comum que não venha assim, lógico, né? Como aquela que Davizinho perguntou do verbo ter. O sujeito estava lá no final, o verbo estava no meio, o predicado estava no início, certo? Mas vocês não precisam se preocupar com isso, porque se vocês aplicam o que precisa aplicar, tem essa. Então, de manhã cedo ou de noite, vou botar assim, de noite,
logo cedo, ou seja, o cedo da noite. Sara irá estudar. Lembrando que quando a gente estuda gramática, a gente estuda frase fora de contexto mesmo. Então, são essas coisas assim, só para constar, para a gente analisar. Esse é o intuito, não é o intuito fazer análise semântica, tá? Beleza. O que é que Louise deveria fazer aqui? Pegando o nome de Louise como exemplo. Ela vai pegar o verbo ou a locução verbal, que nesse caso é irá estudar, e vai perguntar quem. Quem é que irá estudar, gente? É de noite, logo cedo, é? Não. É tão óbvio isso, né? Só estou dizendo assim para mostrar que não tem um local para o sujeito estar. O sujeito está aqui no meio, Sara é o sujeito. E o que sobra, incluindo o verbo, ó, então vai ser essa parte aqui, separada, e essa parte inicial. Eu tenho um só predicado, mas eles estão partidos mesmo. É muito normal a gente falar assim. A gente colocar o sujeito onde a gente quiser na frase. Ou, de repente, a frase nem sujeito tem. Então, de noite logo cedo é predicado, e irá estudar é predicado. Certo? Uma outra coisa que eu falei na aula passada e que eu vou reforçar antes da gente avançar para os nossos estudos sintáticos é que esqueçam essa história. Se alguém um dia já pensou nisso, quando estudou na escola esse assunto, sujeito não tem nada a ver com pessoa. Pelo amor de Deus, não confundam isso. Professor, é porque eu estava fazendo uma prova da escola, aí eu vi logo o nome de uma pessoa lá, o nome de um animal, sei lá. Pronto. Quando perguntaram qual é o sujeito da frase abaixo, eu fui logo no nome de uma pessoa que estava lá na frase. Muito fácil, né? Ou o nome você, ou tu. Eu fui logo achando que tu e você representam o nome de uma pessoa, né? Substitui. Então, eu fui logo achando que era isso, gente. Vou dizer de novo. Sujeito não tem nada a ver com pessoa, necessariamente. Sujeito é aquilo que é dito sobre o predicado. Quem vai definir isso é o próprio verbo na frase, é a própria frase. A frase já tem a dinâmica. Você não vai adivinhar. Então, eu poderia escrever uma frase, como eu vou escrever agora, do seguinte jeito: eu vou botar assim, ó, Pietra, é, a minha cadeira, a minha cadeira quebrou. Vou botar uma frase bem simples, certo? O que é que Pietra teria que fazer aqui? Né, eu estou usando o nome dela como exemplo e estou usando ela como aluna de exemplo. O que é que Pietra teria que fazer aqui? O que eu orientei, que é o quê? Acho o verbo e pergunta quem. Tem gente que por preguiça, por querer atalhar, por qualquer coisa, porque lê o enunciado lá e nas alternativas tem o nome Pietra como possível, como possível sujeito. Aí já marca. Esse negócio trabalhoso, eu não entendi nada desse negócio sujeito. Vou marcar, acho que é Pietra aqui o sujeito. Gente, acha o verbo, pergunta quem. Senão tu vais errar. Até porque na prova, quando cai, assim, uma questão gramatical, sintática, quando eu digo na prova, é na prova de concurso e tal, porque pode cair na prova da escola de vocês, naturalmente. Vão cair questões que tenham casca de banana, gente. É lógico que eles não vão botar frases extremamente óbvias. Eles vão botar lá alternativas que se aproximam e tal. Então, não faz de qualquer jeito. Acha o verbo e pergunta quem. Quem foi que quebrou? Foi Pietra, gente? Não. Quem quebrou foi a minha cadeira, que é o tal sujeito. E muitos alunos, né, associam sujeito a uma pessoa e marcaria que Pietra era o sujeito aí. Pietra não tem nada a ver com sujeito. Pietra, na verdade, é o vocativo, que é um assunto que eu, inclusive, disse, botei lá na agenda da semana retrasada, que a gente iria trabalhar hoje. Vocativo e aposto. Vocativo é com quem eu falo. Então, a gente usa vocativo o tempo inteiro na nossa vida, todos os dias. Porque se eu vou me direcionar a alguém, se eu vou me direcionar a minha amiga, eu vou dizer, amiga, amiga é o vocativo. Amiga, vem cá. Essa minha amiga tem um nome, que, por exemplo, podia ser Rayane. Digo, Rayane, vem cá. Rayane é o vocativo. Mãe, mãe é o vocativo. Tia Laís, professora, Carol, Joana, Theo, qualquer pessoa. Amigo, meu amor. Tudo isso que são termos que a gente usa para se direcionar a alguém. Aí a gente tem várias formas de chamar as pessoas. A gente não chama só as pessoas pelo nome. A gente chama as pessoas pelo vínculo que a gente tem com elas, por alguns termos afetivos que a gente também atribui a essa pessoa. Tudo isso que significa com quem eu falo é vocativo. Tia, tem uma tia. Minha tia chega aqui na minha casa e diz, tia, que saudade. Tia é vocativo. Então, Pietra aqui é vocativo. E vocativo não entra nem no sujeito, nem no predicado.
Ah, eu queria relembrar só o que a gente viu, porque a gente teve o hiato entre a aula retrasada e hoje, né? Que já está fazendo aí 15 dias, né? Porque a gente teve uma semana sem, e a gente só tem um encontro na semana, então eu quis relembrar o que a gente viu. E a ideia hoje é a gente estudar vocativo, que a gente acabou de ver, e a gente vai estudar aposto, certo? E depois, gente, a gente entra em tipos de sujeito e tipos de predicado. Esse material dos tipos de sujeito e tipos de predicado, deixa eu só mostrar para vocês. Eu estou disponibilizando hoje na agenda, tá? Porque na aula que vem, naturalmente, a gente vai trabalhar. A gente vai continuar os nossos estudos sintáticos. E aí, a ideia é que a gente avance, né? Que a gente não tenha tantas coisas. Vai ter um momento que a gente vai ter aula só de sintaxe, que eu não posso ficar parando tanto. Então, na próxima aula, a gente vai ter um momento só para estudo de tipos de sujeito e tipos de predicado. São esses dois aqui, ó. Então, baixem o material, imprimam quem puder imprimir, porque está tudo bem resumidinho, bem compilado. É bom até para estudar para a prova, quando está perto. Tá? Enfim, no colégio está dando esse assunto, vai cair esse assunto na prova. E a gente vai trabalhar esses dois assuntos. E também liberei o material de vocativo e aposto que eu vou explicar já já, quando a gente voltar do intervalo. Certo? Intervalozinho de 10 minutos, voltamos já já, continuamos com sintaxe e depois eu vou dizendo o que é que vai ter mais. Até já. 10 minutos, não demora. Gente, vamos retomar. Vocês estão aí? Se sim, cadê vocês? Deem um alô, deem um sinal de fumaça, que a gente possa prosseguir. Valeu, Sarinha. Vamos lá. Massa. Só preciso que um. Valeu, Luiz. Que pelo menos um diga que está aí para poder prosseguir. Massa. É, Bem, a gente estava falando sobre vocativo e aposto, né? Que são os outros dois termos sintáticos. A gente viu que é frase, oração e período. Vimos os termos essenciais, sujeito e predicado. E estamos entrando em dois termos aí, né? Um é considerado um termo acessório e o outro é considerado um termo complementar. A gente vai ver isso mais à frente, essas distinções. Mas são termos sintáticos e basta que vocês entendam nesse primeiro momento para que eles servem, né? E como identificá-los na frase. Então, deixa eu pegar aqui o material que eu liberei para vocês, que tem bastante exemplos e coisas e tal, né? E vou só reforçar o que eu tinha dito sobre o vocativo. O vocativo é com quem eu falo. Então, vai ser um termo que eu uso para me direcionar, para chamar a pessoa com quem eu falo. Então, aqui, eu não fale alto, Rita. Normalmente, gente, que é importante eu destacar, esse vocativo ele vem isolado na frase por vírgula. Se ele vem no início da frase, depois dele, por exemplo, mãe, vírgula, pega minha sandália. É um exemplo, tá? Então, se vem no início, logo após o vocativo, vem a vírgula. Se vem ao final da frase, antes do vocativo, vem a vírgula. Se esse vocativo vem no meio e eu preciso isolá-lo, eu vou colocar uma vírgula antes, depois. Então, tudo vai depender de onde ele esteja na frase. O senhor presidente está no início da frase. Aí vem a vírgula logo depois. Já que veio antes, porque está lá no final, né? A vida, minha amada, está no meio, então vem uma vírgula antes e uma depois. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês visualizarem, né, esse vocativo em vários momentos de frases diferentes. Pode vir ao final, no começo ou no meio. Não importa o local, importa vocês saberem para que o vocativo serve, importa vocês reconhecerem esse vocativo na frase e saber usá-lo e pontuá-lo, né? Porque ele vai ter uma pontuação atrelada. Ele vai vir sempre acompanhado de vírgula. Beleza? Então, olha o que diz aí na observação. Vocativo pode vir antecedido por interjeição também, de apelo, tais como ó, olá, então, ó Cristo, né? Aí você vai dizer, ó professora, mas como é que a gente está falando com Cristo? Cristo não vai responder, como sendo uma entidade divina, vamos dizer assim, né? Que depende da fé. Mas, enfim, alguém está falando o Cristo é porque essa pessoa está considerando que Cristo existe. Mas é a forma que eu estou falando com esse ser divino. Eu estou me comunicando com ele da minha maneira. Eu estou evocando esse ser, tá? Então, Cristo é um vocativo aqui, porque é com quem eu estou falando. Ó, Cristo, iluminai em minhas decisões, tá? Olá, professora. Então, professora aí veio acompanhado de uma interjeição, mas não deixa de ser vocativo por isso, certo? Gente, temos que estudar mais. Gente é com quem eu estou falando, ou seja, com várias pessoas, né? Então,
Imagine eu, nesse meu contexto aqui de professora, falando com vocês, ei, gente, vocês têm que estudar mais. Gente, são vocês. É a forma que eu estou usando para me direcionar a vocês. Certo? Isso é vocativo, só reforçando. Por último, hoje, sintaticamente falando, a gente vai ver o que é aposto. Aposto é uma expressão, uma parte da frase que explica um termo anterior. Explicar no sentido, muitas vezes, de dar mais informações, tá? O aposto, ele tanto é a parte sintática que dá mais informações, que se eu retiro o aposto da frase, eu não causo prejuízo àquela frase. Ou não deveria causar, porque se ele for um aposto, não causa. Como assim, professora, não causar prejuízo? De sentido, eu posso tirar essa informação e a frase, quando eu tiro essa informação, que é o aposto, a frase continua com sentido. Só que com o aposto, ela vai ter uma informação a mais, porque o aposto é o detalhe que eu dou de algo. É uma explicação, uma informação a mais. Então, o que eu estou querendo dizer, gente, não é que o aposto não é importante na frase, é como se ele fosse um termo acessório. Pode ter ou não, porque se eu tiro, a pessoa vai ficar sem aquela informação, mas o que eu estou dizendo faz sentido, tá? Então, vamos lá. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Poxa, é importante, né? Eu estou falando com alguém aqui, vamos supor que essa frase eu estou falando aqui com o Célio. Eu digo, Célio, ontem, nesse caso, Célio sabe que ontem foi terça. Eu não precisaria dizer ontem, terça-feira, ele iria subentender. Se eu estou falando isso com o Célio na quarta, e eu estou usando o termo ontem, ele vai saber que é terça. Mas eu posso detalhar para ele. Percebam que é um detalhamento. Então, ter segunda-feira na frase, que poderia ser terça, quarta, enfim, está dando um detalhamento sobre a palavra ontem. Isso é aposto. E o aposto, ele vem entre vírgulas. Também, porque ele é uma informação adicional. Tem alguns apostos, gente, que vem entre parênteses. É mais incomum, normalmente, e é preferível que o aposto venha entre vírgulas. Porque o que está no parêntese também está servindo de uma informação adicional. É aquela informação que, se eu tiro, a frase deve continuar com sentido. Tanto é que, se eu digo, ontem passei o dia com dor de cabeça, isso tem sentido completo. Tá? Eu vou usar uma frase que eu uso sempre, né? E eu sempre uso as mesmas frases, especialmente para lembrar os meus alunos antigos, né? Dessas frases, para que sejam frases que eles memorizem. De tanto que eu falo e falo a mesma, eles memorizam a frase e eles vão poder ter essa frase como exemplificação, certo? Então, Laís, vou pegar aqui, ó. Vou colocar um aposto para mim, para dar uma explicação para mim. Então, Laís, professora do CPLR, eu acho que quem é aluno antigo vai lembrar, eu sempre dou esse exemplo. Do CPLR, ama livros. Frase isolada, né? Enfim. Então, professora do CPLR está dando uma informação a mais de Laís. Não é qualquer Laís, porque existem muitas no mundo. Mas é a professora do CPLR. Eu tiro professora do CPLR. A frase tem sentido? Tem que ter, porque isso é um aposto. Laís ama livros. Eu só não vou saber quem é essa Laís, né? Vai depender do contexto. Se eu estou falando com alguém que conhece Laís, a pessoa vai saber quem é. Mas na frase, assim, de maneira isolada, o aposto é importante por isso, por exemplo. Ele vai fazer com que o interlocutor, né, que é aquele que está ouvindo a mensagem, ele chegue mais próximo ainda do sentido de quem está querendo passar aquela mensagem. Então, eu sei que não é qualquer Laís. Então, imagine numa sala que tem 3 Laíses. E aí eu chego, Laís ama livros. Aí a pessoa vai dizer, qual? Aqui tem 3. Se eu digo, Laís, é, aqui, aí eu dou alguma característica de uma das Laís. Então, eu digo, Laís, aquela que é. Aí eu boto entre vírgulas. Aquela que tem um cabelo longo e tal, e é branca. Foi o que eu pensei. Ama livros. Então, eu trouxe um detalhe, uma espécie de. Nesse caso que eu dei de exemplo, gente, é uma espécie de descrição que eu dei. Mas é uma informação complementar. E essa informação complementar está relacionada a Laís. Portanto, aposto. Tá? E aí vocês vão ver, ao estudar essa ficha aqui, que é a minha ideia, né, que vocês olhem os exemplos tal, e reforcem o que a gente está estudando, vocês vão ver que existem tipos de aposto. Esse aposto que vem entre vírgulas, ele é o mais comum, né? E ele é conhecido como aposto explicativo ou especificativo. Vão ter 2 tipos. Mas existe também os apostos, gente, que vêm depois de 2 pontos, que é muito comum, porque a gente usa
Depois dos 2 pontos, a gente usa exemplos para exemplificar o termo anterior. Então, ó, aprecio todos os tipos de música. Aí, 2 pontos, MPB, rock, blues, chorinho, samba. Percebam que MPB, rock, blues, chorinho, essa enumeração que eu estou fazendo de tipos de música que eu gosto é justamente o tipo de música, está explicando o que eu falei anteriormente. Então, sim, um aposto ele pode vir depois de 2 pontos. Tem um outro aposto também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Eu mostrei o explicativo, eu falei sobre o explicativo. O enumerativo a gente acabou de ver, que é quando vem depois de 2 pontos, que tem uns nomezinhos para cada posto, mas eu quero que vocês entendam a lógica, que é um termo, uma expressão ou algumas palavras que explica o termo anterior, tá? É esse aqui. Resumidor ou recapitulativo, o nome pode ser. Mas vê como vocês já conhecem, assim, vocês já ouviram, já leram. Vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidades, tudo isso está na base de um país melhor. Tudo isso resume o que já foi dito antes, certo? Eu poderia dizer, assim, de uma maneira bem mais simples, bem mais, uma frase bem mais corriqueira, que vocês já podem ter ouvido. Vou ao mercado comprar feijão, arroz, macarrão, blá, blá, blá. Aí eu finalizo a frase dizendo tudo isso resume o que eu disse antes. De uma maneira vaga, lógico. E tudo isso é o quê? Está dito antes. Mas está relacionado ao que foi dito antes. Isso é considerado um aposto. Tá? Tem uma propaganda da Mac, que eu acho que vocês já ouviram, que não sei se é na musiquinha que tem isso, ou se é só o slogan mesmo, né? Porque o slogan da Mac, um dos slogans da McDonald's é amo muito tudo isso. Esse tudo isso está se referindo às coisas que ele cita na música. Cebola, nananana, que ele fala dos ingredientes do hambúrguer e tal, não sei o quê. Então, amo muito tudo isso que foi apresentado. Então, esse tudo isso é um aposto, porque está retomando o tal tudo que foi falado da MEC, por exemplo, que é o que eu estou tomando aqui como exemplificação para vocês, tá? Ahn, Existe o aposto comparativo aos seus olhos, indagadores holofotes fixaram-se por muito tempo na Bahia anoitecida. Esse indagadores holofotes está se referindo aos olhos, tá? Então, todos eles vão passar por essa mesma lógica de é uma expressão, uma parte da frase que está relacionado, explica o termo anterior, dá mais informações do termo anterior, certo? Aí aqui, gente, eu coloco a distinção entre vocativo e aposto, que provavelmente, pela minha explicação, vocês estão vendo que eles são totalmente diferentes. Um serve para eu chamar e me comunicar com alguém, seja chamando essa pessoa pelo nome ou pela relação que eu tenho com ela, enfim. E o outro serve para explicar. Só que algumas frases, tá? Já que muitos deles são isolados por vírgulas, você fica um pouco confuso e confusa. A gente vai fazer atividades sobre isso aqui, vocês vão ver que essas confusões elas podem aparecer para vocês. Do tipo, eu estou com dúvida aqui, será que se é vocativo ou é aposto? Vocês vão ver que vocês vão esbarrar nisso. Não vai ser hoje porque não vai dar tempo. Mas o fato é esse, né? Que em determinados contextos eles se confundem um pouco, mas se você aplicar exatamente o que a gente está vendo na teoria, que o vocativo é aquele que eu uso para com quem eu falo, e o aposto explica um termo anterior, não tem como errar, né? Dificilmente você vai cair na casca de banana, tá? Então, crianças, vamos entrar, eu estou chamando as crianças. Percebam que vamos entrar não está explicando crianças, não está dando detalhes de crianças, da palavra criança. Então, tudo bem. A vida de Moisés, grande profeta, eu não estou chamando Moisés de grande, eu não estou dizendo grande profeta, eu não estou chamando ele, não estou me relacionando a ele, grande profeta. Explica quem é esse Moisés, tá? Então, aqui nesses exemplos que eu coloquei, que eu não ia dar muita dica, porque vocês vão fazer uma atividade comigo, não está dando para ver quando eles se confundem. Eu acho que nesses 2 exemplos que eu dei a mais aí, entre essas distinções, eles estão até óbvios, tá? Mas quando a gente passar para a parte prática que vocês forem fazer, vocês vão sentir a dificuldade e conforme seja, a partir dos erros, a gente vai trabalhar, certo? Então, só para finalizar essa parte sintática hoje, gente, na próxima aula,
A gente vai fazer 2 atividades de frase e oração em período, frase e oração em período 1 e frase e oração em período 2 no WordWall, para que vocês possam recapitular isso. A gente vai fazer uma atividade de sujeito, predicado e aposto vocativo. Então, próxima aula eu não vou revisar esses pontos. Porque se eu ficar toda a aula revisando o que eu vi anteriormente, a gente não evolui. Só estou já deixando registrado aqui na gravação. Estudem, tragam dúvidas se assim vocês tiverem. E aí, na próxima aula, eu aplico as atividades e a gente evolui o estudo. A gente vai ver tipos de sujeito, tipo de predicado e depois transitividade verbal. E aí a gente vai evoluir, certo? Então, finalizamos essa parte hoje. Deixa eu só atualizar isso aqui. Cancelar. E, gente, quero relembrar que eu tinha disponibilizado para vocês também nas agendas anteriores essa fichinha azul para que vocês praticassem tudo isso que a gente já está fazendo. Tanto da análise morfológica, né, que a gente viu aí, como se faz a análise morfológica, que é identificar em cada frase a que classe de família, vamos dizer assim, pertence cada palavra, ou conjunto de palavra. Tá? Então, não deixe de praticar quem não fez ainda, porque a gente vai corrigir isso ainda. E a mesma frase você vai fazer numa perspectiva sintática e na mesma frase você vai fazer morfológica, que são as mesmas frases. Não precisam fazer, por enquanto, porque a gente não vai trabalhar isso agora, a análise linguística. Isso aqui não é para fazer. E lembrando que são as mesmas frases mesmo. Tá? Porque alguém pode pensar, oxe, a professora repetiu 1, 2, a mesma frase nos 6 momentos. É porque é para ser as mesmas frases mesmo. Para que você possa entender que existem perspectivas diferentes de análise para cada frase. Certo? Menos a linguística, que a gente não vai trabalhar agora. Então, finalizamos essa parte. E aí, eu quero de vocês uma coisa, saber uma coisa. Quem leu verdadeiramente o Conto da Ilha Desconhecida? Digam aqui para mim. Joaquim, quem mais? Sejam verdadeiros, porque não vai adiantar, né, gente? Também. Só Joaquim. Certo. Quem mais? Quem mais? Por enquanto, só Joaquim. Certo. Vamos lá. Eu não tenho como adiar sempre as nossas atividades, vocês sabem, né, gente? Que aí vai se tornar impossível. Por exemplo, hoje, eu já estou adiando vocês analisarem a prova da OP. Eu já sei que muita gente não fez isso. E para que vocês tragam dúvida, também na próxima aula não passa. Eu vou perguntar, quem não trouxer nada, acabou-se. Acabou-se a oportunidade. Mas esse é um trabalho que vocês vão fazer do Conto da Ilha Desconhecida, que vocês precisam ter debruçamento, ou seja, ler de fato, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um combinado com vocês, certo? Para dar essa oportunidade, tá tudo gravadinho aqui. Eu vou recortar parte desse vídeo para botar no grupo dos pais, viu? Vou dizer, olha, a boquinha que eu estou dando aqui e o pessoal não está acompanhando. Vamos fazer o seguinte, eu passei hoje, certo? O conto de escola, que é de Machado de Assis, que é bem menorzinho, mais tranquilo, até eu diria, mesmo sendo de Machado de Assis, é bem tranquilo, certo? Então, vocês vão cumprir essa atividade dessa vez. Porque não tem isso. Tia Laís, eu não tive tempo, que você lê esse conto em 20 minutos, certo? E que não vai ser só 20 minutos, que vocês têm que ler, reler aquilo tudo que eu expliquei logo no início da aula. Mas, enfim, vamos focar nesse conto agora, certo? E aí, na próxima aula, certo? Vocês vão focar no conto da Ilha Desconhecida, perdão, no conto de escola, e vão pesquisar sobre o tema que a gente vai debater. Então, tem 2 atividadezinhas aí, eu sei que vocês têm os compromissos da escola e tudo mais, vamos ficar nele. Próxima aula, eu torno a falar sobre esse livro aqui, certo? Quando eu digo eu torno a falar, não estou dizendo leiam, não, certo? Quem puder já ler, tia Laís, ó, eu li o conto e tal, porque são muitas atividades, eu sei, né? Então, quem já conseguir lendo, vai lendo. Quem não, próxima aula a gente vai falar sobre esse livro aqui. Vou falar um pouquinho, sem dar tanto spoiler da história e tal, quais são as reflexões que ele quer trazer e tal. E aí eu passo novamente esse livro, certo? Então eu vou tirar ele, inclusive, ali da data que está na agenda, eu vou tirar, porque a gente não tem como eu falar de uma coisa que vocês não leram, gente, tá? E ao mesmo tempo eu vou trabalhar, tá, Joaquim? Porque é muito ruim quando o aluno faz exatamente o que o professor pede, e aí, como a maioria não fez, aquele aluno fica, poxa, mas eu li.
eu cumpri o prazo, né? Por exemplo, Joaquim cumpriu o prazo de ter feito isso no tempo que eu pedi. Então, a gente vai trabalhar. O livro está disponível lá em PDF. Baixem e leiam. Mas o foco dessa semana é ler conto de escola e é estudar a cultura do cancelamento. Pesquisar sobre isso. São os focos. Depois a gente vai voltar com esse livro. Então, Joaquim, que já leu, já teve uma primeira impressão. Depois, que é muito importante, inclusive, a gente torna a falar sobre esse livro aqui. Certo? Eu vou deixar combinado assim. Na próxima aula, quem não leu o conto de escola, problema, viu, gente? A gente vai fazer a atividade e vocês têm um trabalho para entregar. Então, não quero nem saber. A gente vai comentar também sobre esse conto, conto de escola, que vocês têm uma resenha para me entregar, mas a gente vai comentar independente. Se uma pessoa só leu e fez a atividade, o comentário aqui todinho vai ser só eu e essa pessoa. Não posso fazer nada, tá? Como tem que ser, bom? Então, eu vou fazer isso com relação ao conto da Ilha Desconhecida. Mas lembrem, rapidinho, lembrem que na nossa leitura do mês, porque essa aqui foi uma leitura a mais que eu passei, que eu disse, gente, é um conto curtinho e tal. Vocês devem lembrar. Na nossa leitura ativa, que está ativa desde, vou mostrar para vocês, não foi uma semana nem 15 dias, não, faz um tempinho. Vou só pegar aqui. Tá a Comédia dos Erros de Shakespeare. Eu até disse para vocês, gente, é muito engraçado, é muito legal e tal. Certo? E isso está aqui, ó. Deixa eu achar. Projeto de leitura, obras em PDF, tá? Aí tá aqui, ó, Comédia dos Erros, certo? Que é onde está o PDF. E no cronograma de leitura tem a Comédia dos Erros. A leitura está ativa desde 23/8. E vai até dia 20/9. Certo? Um livro minúsculo, que são falas, né? Que é como se fosse um teatro, é um texto dramático, simples e engraçado, para vocês lerem aí em quase um mês. Então, não tem desculpa, se organizem e olhem a agenda. Eu normalmente coloco a agenda para vocês lá no WhatsApp e tudo, então se organizem. Tem as atividades. Não adianta vir só para aula e não estudar e não fazer a parte de vocês, não. Certo? Então, estou avisando, porque a gente tem as atividades relacionadas a tudo que é passado para casa. Tá bom? Então, eu acho que do que tinha para pontuar, de tudo que a gente vai fazer, eu acabei de pontuar. Aí sobrou o nosso tempo, né, que vai ser basicamente 20 minutos para vocês fazerem o, o nono simulado de vocês, mas encarem sempre com a leveza o compromisso, né, que vocês têm que ter o compromisso de fazer com seriedade, mas é uma interpretação de texto, certo? Para não ficar aquela tensão, é simulado, é prova, não sei o quê. Lógico que se vocês precisarem de 10, 20 minutos a mais pós-aula, 20 minutos foi muito pouco, professora. Eu não consegui terminar, eu ia chutar para poder cumprir o tempo. Não precisa. Vocês podem ficar um pouquinho a mais depois da aula até terminar a prova, certo? Vou liberar para que vocês tenham tempo hábil de fazer, né? Afinal de contas, chega esse horário, está todo mundo cansado, eu sei. Eu também, naturalmente, do dia todo. Nono simulado de vocês tem 15 questões. É uma prova de nível mediano para fácil para vocês, então caprichem. Façam com atenção e aproveitem para registrar as dúvidas conforme elas forem surgindo, tá? Para que vocês possam trazer para mim. Podem começar. Boa prova. Estou aqui até 7h30. 7h30 eu fecho a sala de aula, mas vocês podem continuar, como eu já disse, e na sequência enviar, tá? Gente, só para avisar que quem for terminando, identifica as questões aí que errou ou que teve dúvida, registra, tá? E na próxima aula a gente vai corrigir. Então, à medida que for terminando, já está liberado, tá bom? Só para avisar, tem 2 minutinhos ainda de aula, mas lembrem que quem não terminou está tranquilo também, vai poder continuar, certo? Para quem já terminou, até quarta-feira que vem. Só passando para dizer que eu estou fechando a sala, mas que vocês podem continuar. Quarta-feira a gente se encontra, façam as atividades de casa, tá bom? Beijo e até quarta.